Glória a Deus, irmãos. Nosso socorro vem do Senhor. Amém. Deus seja louvado, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a vida da igreja hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, privilégio estar aqui na casa do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Nessa manhã, ouvir o nosso Deus, já cantamos louvores, adoramos o Senhor, e o tema da minha palavra nessa manhã é a bênção antecipada. A bênção antecipada. E eu convido você para isso, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, vamos ler apenas alguns versículos, vai ser projetado, mas se você quiser, é bom exercício de abrir a palavra do Senhor, seja impressa ou digital. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então assim diz a palavra do Senhor. Jesus falando: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou, deu linha na pipa, né? No popular, se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. Palavra em Provérbios, está aí também, 20, 21, vai dizer que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Outras traduções dizem: a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos pedir a graça do nosso Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, e o que nós pedimos é a Tua graça, e o que queremos nesse momento, Senhor, é ouvir a Tua voz. E para que isso aconteça, nós pedimos para que todo ruído, ó Pai amado, na nossa mente, no nosso coração, seja calado. Toda distração, ó Pai amado, toda preocupação com as coisas da nossa vida são importantes sim, mas que acontecem lá fora, ó Pai amado, se calem dentro do nosso coração para a gente ouvir apenas a Tua voz. Os meus irmãos não chegaram até esse lugar para ouvir a voz do Fábio. Eles vieram aqui para ouvir a voz do sumo pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a mim, Senhor, eu não sou merecedor de estar aqui nesse lugar. Eu não sou digno, Jesus. Então eu me escondo atrás da sua cruz, pedindo a tua graça, Senhor, e a tua misericórdia. Tira de mim, ó Pai amado, e eu peço perdão, qualquer motivação egoísta ou equivocada que possa estar dentro do meu coração, Pai, e me ajuda a ser canal de bênção na vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Lucas 15 fala das 3 parábolas, né, que a gente conhece: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que a gente chama de filho pródigo. Eu arrisco dizer que juntamente com a parábola do samaritano, né, que a gente chama também de bom samaritano, a gente pode dizer que são as parábolas mais conhecidas do nosso Senhor. E a gente sabe que parábolas, elas são histórias curtas, que trazem elementos ali do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, com o objetivo de trazer uma lição moral, para trazer um ensinamento. E Jesus fazia muito uso das parábolas, a gente sabe disso. Então, Jesus, através delas, trazia lições maiores, lições espirituais, princípios do reino. Como Jesus falava, através de parábolas, como Deus lida com certas coisas, com quais são os propósitos de Deus, a natureza de Deus e o que Ele espera de nós. E quando a gente olha para essa parábola, a gente vê um jovem que mora com seu pai, ele está na casa do pai e ele quer a sua parte na herança, ou seja, ele tem um desejo de viver uma vida longe do pai. Ele quer construir a sua própria história, ele quer trilhar o seu próprio caminho sozinho. A herança é dele, amém, irmãos? A herança, né, a herança dos pais pertence por direito aos filhos, mas é óbvio após que os pais morrem. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no final, no momento da ministração da ceia. Só que ele quer uma herança de pai vivo.
Ele está querendo a herança antecipada, ele quer aquilo que potencialmente será dele por direito, e ele quer isso antes do momento certo. E quando a gente olha essa parábola, muito mais do que a gente aprender sobre um homem desviado, uma pessoa que saiu dos caminhos de Deus, uma pessoa que se perdeu e que perdeu tudo o que tinha, muito mais do que isso, a gente consegue enxergar nessa parábola algo que é muito perigoso. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem. A gente vê no coração desse jovem, na sua mente, na sua motivação, a gente vê uma impaciência. Irmãos, a impaciência é algo muito perigoso para a gente. O que Jesus está dizendo através dessa mensagem é: olha, existe um enorme perigo por trás de você ser impaciente, de você querer ter algo que é seu rápido demais, querer possuir alguma coisa depressa demais, mesmo que seja algo que Deus já prometeu a você. Sabe por quê? Porque Deus tem o tempo certo de nos abençoar. Posso ouvir um amém? Deus tem o tempo certo, irmãos. Então, tudo aquilo que nós queremos da parte de Deus, por mais que seja nobre, justo, excelente, sublime, bondoso, frutífero, enfim, todos os adjetivos que você puder colocar, se não estiver no momento de Deus, não vai ser bênção. É isso que a palavra aqui em Provérbios falou. Ou seja, quando você pede algo de Deus, fora do momento de Deus, essa bênção de Deus pode não produzir os efeitos para o qual Deus a planejou. Amém? Isso é perigoso, irmãos. Eclesiastes, a gente conhece o texto, vai dizer que tudo que tem um tempo para todas as coisas, para debaixo, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, tudo há um tempo para acontecer. E aqui, irmãos, essa palavra me ensina que eu preciso ter calma. E que nem sempre quando Deus diz que vai me dar algo, que eu vou receber algo da parte de Deus, nem sempre eu já estou preparado para receber isso. E a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 37, é o início da história de José. Então José chega um momento que ele fala para os irmãos assim: olha, eu tive um sonho, nesse sonho a gente estava no campo e a gente estava amarrando os nossos feixes e de repente o meu feixe se colocou em pé, em posição de imponência, de liderança e autoridade, e os feixes de vocês se curvaram. E aí já começou toda a situação de inveja e de conflito ali na casa de José, daquele menino. E ele teve um outro sonho, e depois ele falou assim: olha, eu também sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Quando ele falou esse segundo sonho, até o pai se revoltou com ele, falou assim: como é que é? Quer dizer que você vai nos governar? É isso mesmo que você está falando? Ou seja, irmãos, quando a gente olha para esse exemplo, a gente percebe que não era o tempo de José receber aquilo que Deus estava comunicando para ele. Então, nem sempre quando Deus te promete algo, significa que vai ser agora. E em muitos lugares você vai receber muita palavra, dizendo o seguinte: não, Deus te falou, Deus te prometeu, é hoje, é agora. A resposta de Deus não falha, o tempo de Deus não é amanhã, tem que ser agora. E aí gera impaciência no seu coração, e isso é muito perigoso. Às vezes a gente não tem nem maturidade para comunicar às pessoas aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Esse mesmo capítulo, em Gênesis 37, vai dizer que os irmãos de José o odiaram pelo motivo do sonho, e não só por isso. Lê lá o texto, lá confere, depois vai dizer que José foi odiado pela maneira como ele contava esses sonhos, ou seja, provavelmente o coração de José naquele momento já estava altivo, do tipo assim: olha, Deus vai me usar, tá? Olha, vocês vão se curvar diante de mim. Ou seja, isso não foi bom para a vida de José. A gente conhece o final da história. Quando a gente olha para Davi está esquecido lá no pasto, na verdade, cuidando de ovelhas, é o último filho de Jessé. E aí o profeta Samuel chega naquele lugar e unge Davi como rei. E eu pergunto: para onde vai Davi após a unção, irmãos? Imediatamente após, ele vem do pasto, recebe a unção, óleo é derramado sobre a cabeça de Davi. Para onde ele volta logo após isso? Ele volta para o pasto.
Ele vem do pasto, recebe a unção e volta para o pasto. Ele não sai carregado numa carruagem em direção a Jerusalém, ele não sai da casa do seu pai, vai direto para o trono com uma coroa de ouro na sua cabeça. Deus falou: Davi, eu estou te ungindo, você vai ser rei, mas ainda não é hoje. E quando a gente olha para a história de Davi, ele levou 15 anos para reinar sobre a tribo de Judá, que é uma das 12 tribos de Israel, e aproximadamente 20 anos para reinar sobre todo Israel. Quando a gente olha a história de Abraão, a gente vê que desde o momento onde Deus deu a promessa do filho a Abraão, até de fato Isaac nascer, levaram 25 anos. Quando a gente pega o próprio José, a gente vê que essa história do sonho, José tinha 17 anos, e quando ele se tornou governador de fato no Egito, ele tinha 30 anos, ou seja, 13 anos se passaram. A gente olha a história de Moisés. Moisés matou um egípcio com 40 anos de idade, teve que fugir para o deserto de Midian para não ser morto, ficou 40 anos na casa do sogro ali cuidando das ovelhas, ou seja, só começou a liderar o povo de Deus com 80 anos. O nosso próprio Senhor Jesus ficou 30 anos no anonimato para poder começar o seu ministério público. E a gente está querendo que Deus faça tudo na nossa vida para ontem. É desse jeito, irmãos. E sabe qual é o antídoto, o remédio contra a impaciência? É a gente buscar um crescimento saudável e constante. Está impaciente porque a bênção não vem? Não tenta antecipá-la. Não tenta. Não apressa as coisas. Caminha na direção da bênção. Deus já apontou, Deus já falou: olha, eu vou restaurar teu casamento. Caminha nessa direção. Deus já falou assim: olha, eu vou abençoar o seu negócio. Fica calmo, caminha nessa direção. Deus já falou assim: olha, eu vou trazer seu filho de volta. Fica calma, fica calmo. Não aperta o menino, ele vai voltar. Caminha com amor, com cuidado, traz para perto, ora, tenha paciência. Prepare, irmãos, constante, caminhe na direção certa, coloque sua vida no trilho que aponta para onde Deus tem a herança e para onde Deus mostrou que a bênção está. Procure um crescimento saudável, porque em Deus você tem um renovo dia após dia. Nós estamos crescendo, irmãos. As coisas não chegarem de imediato na nossa vida não significa que não há crescimento, nós estamos avançando. Deus está derramando graça dia após dia sobre a nossa vida. Deus está dando renovo semana após semana na nossa história. Deus está nos dando crescimento espiritual a essa igreja ano após ano, irmãos. E nós estamos caminhando nesse sentido, então a gente não precisa ter pressa, a gente precisa caminhar, crescer, passo após passo, e todos os dias lutar contra a impaciência e contra a ansiedade, e dizer ao nosso coração: eu não quero nada fora do tempo de Deus. Diga ao seu coração todos os dias, fala: Senhor, eu não quero nada fora do tempo de Deus. Diga: ansiedade, cale-se dentro do meu coração, eu não quero nada fora do tempo de Deus. E aí a gente olha para a palavra do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31, Isaías vai dizer o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. E isso, irmão, se a gente não acreditar na palavra do Senhor, isso vai chegar à nossa mente por parte da cultura, por parte do mundo, dizendo para a gente que isso é uma mentira, porque o mundo vai dizer: olha, se você esperar demais, você vai adoecer, se você esperar demais, você vai desfalecer, se você esperar demais, você vai morrer. As pessoas, quando estão num consultório médico, se esperar demais, já vai chegar para a secretária e dizer: olha, você está doida, você não viu a hora que eu cheguei aqui logo pela manhã? Se a gente está na fila da padaria e está demorando muito o pão sair, a gente já começa a querer xingar o padeiro, não é assim? Quando a gente está no sinal de trânsito, o sinal fica verde, o carro da frente não anda, o que a gente já quer fazer? Já quer dar um buzinaço na traseira do cidadão, não é verdade? A gente é assim, se o iFood está programado lá para chegar em 20 minutos, demora 25, já era, o mundo já acabou para nós.
Mas não é assim, irmãos. Eu preciso olhar para a palavra do Senhor, para essa palavra, e mais uma vez dizer: eu não quero nada fora do tempo do Senhor. E aqueles que esperam no Senhor, como vai dizer o mundo, não vão adoecer. Aqueles que esperam no Senhor não vão ficar malucos. Aqueles que esperam no Senhor não vão perder esperança. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão abandonados, perdidos. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão sem resposta. Aqueles que esperam no Senhor não vão morrer antes da promessa se cumprir. Porque quem tem promessa de Deus, irmão, não morre, não desfalece, não desiste, não adoece, não vai dar ruim. Então a gente pode esperar no Senhor, amém? A gente pode. É isso que o mundo vai dizer: cara, para de esperar, mano. Foi isso que a mulher, essa foi a mensagem da mulher de Jó. Olha, amaldiçoa esse Deus aí que você tem e morre, porque para de esperar, porque Ele não vai fazer nada. Mas isso é a palavra do Senhor, irmão, não sou eu que estou te falando. Quem está falando isso aqui é Deus através da boca do profeta Isaías, 700 anos antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nascer. Glória a Deus! Isso é a palavra de Deus. Eu não vou adoecer se eu esperar. Eu não vou ficar frustrado se eu esperar. O mundo não vai acabar se eu continuar esperando. Sabe por quê? Porque eu estou esperando no Senhor. É no Senhor, não é de qualquer maneira. Não é de maneira desleixada, não é de maneira negligente, não é de maneira incrédula. Eu estou esperando, olhando para o Senhor. Então não atrapalha o que Deus está fazendo. Não mete a mão, sabe? Não mete a mão tentando antecipar o processo, tentar dar aquela ajudinha para Deus, sabe? Não faz isso, porque quando eu olho para essa parábola, eu vejo que se eu bater o pé com teimosia e disser: Deus, eu quero, e tem que ser agora, essa parábola me mostra que Deus pode permitir que eu tenha uma experiência dolorosa. Foi isso que aconteceu com o filho, irmãos. Ele recebeu de Deus a liberdade para avançar. Ele recebeu a herança do pai. Ele foi embora. Ele caminhou na desobediência. E quando nós agimos assim, dessa forma precipitada, geralmente as coisas não vão bem. E aí eu vou dar mais alguns exemplos, através da palavra de Deus, que isso pode ser ruim para a gente. Abraão e Sara, mais uma vez, decidiram se antecipar e ter um filho com a escrava. Qual o resultado disso? Conflito entre árabe e judeu até os dias de hoje. Saul não esperou um momento de fazer o sacrifício. Samuel falou assim, Samuel disse: espere eu voltar. Ele não esperou. Desculpa, irmãos, minha voz. Ele não esperou, fez o sacrifício, foi rejeitado por Deus. Pedro puxou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus falou assim: olha, cara, não é assim dessa maneira. Não é da sua forma de agir. Foi repreendido por Jesus. Mais uma vez, Pedro, sempre ele precipitado, falou assim: Senhor, eu vou caminhar contigo até o final. Mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Jefté, vocês conhecem a história de Jefté, irmãos? Foi o voto mais tolo de toda a história, verdade? Ele falou que se vencesse os amonitas, ele ia sacrificar a primeira coisa que ele se deparasse, que ele visse quando ele estivesse voltando para casa. Não sei, talvez tivesse muita capivara, né? Ele falou assim: não, vai aparecer lá no meu quintal uma capivara e eu vou passar a faca nela. Apareceu a filha. Olha que absurdo. Esaú, cheio de fome, vendeu o direito da primogenitura, irmãos. Ele abriu mão do seu futuro, ele sacrificou o seu futuro
por uma gratificação imediata, para saciar o seu prazer naquele momento. Os israelitas no deserto, Moisés estava demorando, estava no monte com Deus, eles disseram: onde é que está esse homem? Esse homem não vem para nos liderar, vamos fazer algo aqui para que possa guiar a nossa vida, e vocês conhecem, resultou no bezerro de ouro. Então, irmãos, agir sem pensar em antecipar aquilo que Deus tem para nós, trazendo para hoje, pode no futuro nos trazer problema. E segunda coisa, além da impaciência, a gente percebe nesse jovem o desejo de ter o controle das coisas. Ele já era rico, ele já tinha privilégios. Aquele menino, ele já desfrutava e usufruía dos bens do seu pai, mas ele queria ter o controle. Ele queria fazer do seu jeito, ele queria administrar as coisas da maneira que ele achava correto. Deixa eu dizer uma coisa para você: os homens querem ter o controle e o domínio das coisas, mas um homem e uma mulher de Deus tem o desejo, tem no coração o sentimento de entregar o controle da vida e de tudo para Deus. Se a gente foi salvo um dia por Cristo Jesus e o reconhece como nosso Senhor e Salvador, o desejo natural que vai gerar no nosso coração é entregar o controle da nossa vida a Ele. Então, assim, Deus nos dá sonhos e desejos, mas tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus termina com: se Deus quiser. Vou ser promovido? Se Deus quiser. Vou terminar uma faculdade? Se Deus quiser. Vou ser curado? Se Deus quiser. Vou fazer aquela viagem que eu tanto desejo? Se Deus quiser. Então tudo, irmãos, é se Deus quiser, se o Senhor quiser. Por quê? Porque é o Senhor que tem o controle das coisas em suas mãos. A mensagem de Deus, irmão, dessa parábola é mais ou menos essa: filho, deixa eu cuidar das suas coisas. Deixa eu cuidar da sua família. Deixa eu cuidar dos seus negócios. Deixa eu cuidar da maneira que é melhor do seu casamento. Deixa eu cuidar dos seus filhos. O que Deus está dizendo através da vida do filho pródigo é: filho, filha, não me peça o controle das coisas, porque você não sabe gerenciar e administrar a sua vida da maneira que você acha. E quando Deus está no controle, irmãos, a gente agradece pelas coisas. A gente sabe que Deus está conduzindo a nossa história. Então, quando portas se abrem, bacana. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor, mas quando portas se fecham, Deus, muito obrigado também, porque o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Deus seja louvado. Quando as coisas não acontecem da maneira que eu quero, glória a Deus. Quando acontece da maneira que eu planejei, também, Deus seja louvado. O filho pródigo, irmãos, ele pede a herança porque ele quer fazer do jeito dele. E as pessoas hoje encaminham nesse sentido. Eu vou servir do meu jeito, eu vou me relacionar do meu jeito, não é assim? Eu vou amar do meu jeito. Eu acho que a igreja tem que funcionar do meu jeito, eu acho que o louvor tem que ser da minha maneira, eu acho que a pregação está errada, tem que ser de um jeito diferente. Eu acho que as pessoas devem pensar, agir, devem falar, devem se comportar, devem se vestir da maneira que eu acho que é certo, é do meu jeito. Você conhece alguém assim? Todos nós conhecemos pessoas assim, não é verdade? São pessoas que querem controlar, são pessoas que querem ter o domínio ali de tudo o que está acontecendo. E essas pessoas, geralmente, para viverem de forma confortável, elas geram na sua própria cabeça um conceito de pecado. Não é mais o que a Bíblia está dizendo. Elas têm um conceito próprio de sexualidade, ela tem um jeito próprio de lidar com as finanças. Não, pastor, eu acho, aí começa assim, não, eu acho que esse negócio de dízimo, esse é negócio do Antigo Testamento. Não, a gente tem que dar dízimo, não é assim. Pastor, eu acho que esse negócio de sexo só dentro do casamento, eu acho que esse negócio é cultural, é lá de trás, isso não, sabe? Ah, mas pastor, eu acho que tudo é como eu acho.
Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu leio a palavra de Deus e falo assim, Jesus perdoa, mas eu estou olhando aqui, a princípio o meu coração quer acreditar diferente, o meu coração quer achar diferente, mas, Senhor, me perdoa, sabe por quê? Sabe o que eu digo para Deus? Senhor, a minha opinião não importa. Irmãos, quando envolve o que Deus fala, a minha opinião não importa. Não importa. Ah, eu acho que é assim, mas o que Deus diz? Deus diz que é diferente. Acabou para mim. Não importa. Sabe? Não importa. Então, tanto é quando a gente está conversando, que a gente está aconselhando a pessoa vem para a gente e diz, pastor, mas a situação tal, e fala tudo, mas Deus falou comigo. Ah, irmão, Deus falou, então deixa eu ir embora. Acabou, você vai fazer o que Deus falou, porque se Deus falou para você, parou tudo, acabou. Entendeu? Quem sou eu para questionar o seu relacionamento com Deus? Você é livre. O véu se rasgou, você tem o Espírito Santo dentro do teu coração, então se Deus falou com você, a minha opinião não importa mais. Se a gente quiser viver, irmãos, da nossa maneira, Deus vai chegar um momento que Deus vai deixar. Deus não vai te segurar. Quer viver tirando as coisas da sua cabeça, do que você acha que é certo, do que o mundo fala para você que está na moda, que realmente vale a pena? Deus não vai te segurar, sabe? Mas a gente precisa entender que se a gente decidir viver essa vida desalinhado, sabe? Desalinhado com a palavra de Deus, a gente vai sofrer as consequências disso. E eu já estou caminhando para o fim da minha mensagem, e a gente olha para esse menino, ele perde tudo, apesar de estar na casa do pai, ser um filho abençoado, ou seja, Satanás, irmãos, ele sempre vai tentar mostrar, e enquanto a herança existia, enquanto tinha grana, né, sempre com os amigos ali, Satanás sempre vai tentar mostrar que, como é que eu vou dizer isso, que você viver longe de Deus não é tanto problema assim, sabe? Não é tão ruim assim, sabe? Você não precisa ter essa proximidade toda que o pastor manda você ter. Você não precisa ter essa comunhão toda, como a igreja fala, com o Senhor que você tem que ter. Você não precisa orar tanto, que nem a Bíblia fala, sabe? Isso é um negócio meio isso é um negócio meio fanático. Então, dá para levar a vida de boa, sabe? Dá para levar assim nesse meio termo. Dá para levar assim com um pé na igreja, um pé no mundo, sabe? Dá para levar pensando um pouco nas coisas de Deus ali no final de semana, no domingo, né? E do restante da semana, dá para você conduzir os seus negócios da maneira que vai ser mais lucrativa. Dá sim. E Satanás sempre vai ter a estratégia certa para te conduzir a isso. E, irmãos, qual é a solução depois que esse menino está nessa situação? É a graça, irmãos. Irmãos, a graça é algo fantástico. Eu amo, irmãos, a graça. É pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que eu posso, diante de todas as minhas limitações, pregar a palavra do Senhor. É pela graça, sabe? E aí, essa história mostra para mim que a graça, ela não se manifesta apenas num lugar limpo. A graça, irmãos, não está limitada às 4 paredes dessa igreja. A graça, ela também alcança os chiqueiros do mundo. A graça também alcança os terreiros de Umbanda. A graça também alcança aqueles que estão numa ideologia errada. A graça também alcança os presídios. A graça alcança os manicômios. A graça alcança todos os lugares, sabe? A graça também se manifesta sobre a vida dos perdedores. A graça também continua agindo na vida daquele que era tão promissor, e a gente olhava assim, cara, esse cara vai longe, mas por algum motivo ele deu uma pisada na bola. A graça continua atuando sobre a vida dele, tentando restaurar a sua vida. A graça continua agindo nas pessoas que até o momento não deram certo. A graça vai estar sempre agindo, irmãos, na nossa vida bagunçada. Os irmãos sabem que às vezes nossa vida está bagunçada, está pelo avesso. Você fala assim, Deus, como é que está isso aqui tudo? Por onde eu vou começar a arrumar essas coisas? Mas a graça vem, irmãos. É a graça. É a graça. E talvez você pergunte, pastor, quando que o filho pródigo ele recebeu essa graça? Quando ele estava agarrado, quando ele estava abraçado com seu pai? Não. Sabe quando essa graça começa a atuar e agir? Quando ele diz, eu vou voltar para a casa do pai. Quando ele diz, eu vou me colocar de pé e eu vou voltar para o meu pai.
Sabe por quê, irmãos? Porque a graça é esse poder de Deus que levanta aquele que está abatido, sabe? Que você olha num primeiro momento, aquela pessoa ela está prostrada, num segundo momento ela está de pé, nova em folha. É a graça, irmãos. É a graça que vai buscar o filho que perdeu a herança porque não tinha maturidade para administrar, para gerenciar a herança. É a graça que fala, volta meu filho, e aí ele caiu em si, porque a graça estava atuando, e a graça atua nos filhos do Senhor, e diz, volta. E aí o filho diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí talvez você esteja pensando, pastor, mas eu estou numa sujeira que o senhor não faz sentido. Tem lama até debaixo das unhas, o cabelo está fedendo, as moscas me cercam. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem problema com a sua sujeira. Deus não tem problema com o seu passado. Sabe o que Deus tem problema? Ele tem problema com a sua incredulidade. Ele tem problema com a sua vaidade, o seu orgulho. Ele tem problema com o seu coração duro. Como o pastor Israel orou aqui, o Senhor, Ele rejeita os soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. Graça, irmãos, em nome de Jesus. Então diga para a sua alma hoje, Senhor, eu vou sair daqui tendo a convicção de que eu sempre estarei na casa do Pai. Eu vou sair daqui desse culto feliz, mesmo ainda que eu não tenha recebido a herança e a promessa. Eu vou sair daqui desse lugar dessa manhã avivado, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas, e eu não preciso viver impaciente, e eu não preciso controlar a minha vida, porque tem alguém que controla melhor que eu, e esse é o Senhor Jesus.